O economista-chefe da Nova Futura, Pedro Paulo Silveira, destaca, entre outros assuntos, que o brasileiro deve diversificar a carteira de investimentos em 2020. Eu conversei com ele e a gente acompanha agora essa entrevista. Bom, e agora a gente fala sobre economia aqui no Jornal da Manhã. Estamos recebendo aqui o Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela visita e feliz 2020, ótimo ano novo para você. Agradeço o convite, feliz 2020 para todos nós, né? Acho que vai ser um ano bom. Pois é, Pedro, e a gente começa esse ano com um cenário novo do ponto de vista da economia. Se a gente comparar, por exemplo, com a forma como a gente começou 2019, o cenário hoje é bem diferente, né? A gente teve ao longo do ano que passou uma redução forte dos juros, a taxa Selic foi sendo cortada sucessivamente, agora a gente começa esse ano com uma taxa aí em 4,5% ao ano. Do ponto de vista de investimentos, do mercado financeiro, como isso muda a vida de quem investe? Muita gente está dizendo que morreu a renda fixa, que agora o ano que começa vai ter que ser um ano voltado à renda variável. É por aí? Esse é o caminho? O que você acha? Não necessariamente. Tem uma ideia, hoje no mundo existem cerca de 17 trilhões de dólares em títulos soberanos, títulos de governos, que têm juros negativos. E nem por isso os países estão com problema de financiamento. Tem uma abundância de dinheiro no mundo, as pessoas não têm muito o que fazer. E o Brasil, ele foi contaminado positivamente por esse cenário. A taxa de juros caiu aqui também e ela vai exigir um pouco mais de esforço do poupador, do investidor, na hora de alocar os seus recursos. Antes ele fazia uma escolha simples, que era CDB, ou títulos do Tesouro indexados a Selic ou CDI, agora vai ter que pensar um pouco mais, tanto para a renda fixa, mas também vai precisar correr um pouco mais de risco na renda variável, em fundo de investimentos do setor imobiliário. Tudo isso vai entrar no cardápio de investimento das famílias brasileiras. Ou seja, aquela dica que sempre foi dada de ter uma carteira diversificada, de apostar em mais de uma frente, continua valendo e vale ainda mais, então, para esse ano que começa. Essa é a tendência, diversificação. Com certeza, né? Ainda mais agora que os juros estão baixos e agora que as famílias brasileiras estão diante de um novo quadro também. Depois da reforma da Previdência, ficou cada vez mais nítido que as famílias precisam poupar para garantir uma aposentadoria, né? A aposentadoria já não era assim tão gorda, ficou menos gorda e vai ter menos tempo de aposentadoria. Então as famílias vão compensar isso, aumentando o esforço de poupança para ter lá na frente uma aposentadoria melhor. Então, se antes a gente gastava meio minuto para decidir o que investir, agora a gente vai precisar gastar pelo menos 30 minutos no mês para estudar as opções que o mercado dá. O mercado tem oferecido muitas opções. Essa é uma novidade também dos últimos anos. Hoje as empresas do setor financeiro, bancos e corretoras, têm as suas plataformas de investimento que são bastante intuitivas, elas ajudam bastante as pessoas sem muito conhecimento de investimentos a optarem por investimentos de acordo com o seu perfil. Isso deve continuar evoluindo ao longo de 2020 e acredito que vai ajudar bastante nesse processo de seleção de novos investimentos. Falando um pouco mais sobre a macroeconomia, a situação do país, a gente viu em 2019 uma recuperação do mercado de trabalho. Ainda há um número muito grande de desempregados e ainda de pessoas que estão ocupadas, mas informalmente. Para 2020, qual a tendência? Que esse movimento continue até que ele ganhe em intensidade, ou seja, que a gente comece a ver uma recuperação mais rápida do emprego? Eu acho que a recuperação da economia, o cenário básico com o qual a gente trabalha, é de uma recuperação num ritmo sustentado, mas modesto. Então, o desemprego ele tem uma perspectiva de continuar caindo, mas numa taxa moderada, né? A gente tem aí 12% de desemprego no Brasil. Nós devemos encerrar o ano com um desemprego oscilando entre 10,5% e 11%. Ainda é um número elevado para o que a gente precisa, mas é um número que, me parece, é mais coerente com o estado atual da economia brasileira, que vai passando por um processo de recuperação. A reforma da Previdência tende a ajudar nisso? A reforma da Previdência teve um impacto muito positivo no sentido de permitir a redução do risco em relação ao Brasil. Caindo a taxa de risco no Brasil, cai a taxa de juros, e caindo a taxa de juros aumenta a propensão a investir das famílias e das empresas. Ô Pedro, e falando um pouquinho sobre o dólar também encerrou o ano aí numa
trajetória ascendente. A tendência é essa, que a gente veja aí em 2020 uma cotação ainda maior ou que a gente entre num cenário de estabilidade. Tudo depende muito do cenário externo, né? A gente ainda tem um cenário muito indefinido em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas em relação ao dólar, qual que você acha que deve ser a tendência? Claro que é sempre difícil prever, né? Não dá para dizer, vai chegar a tanto ou a tanto, mas de maneira geral, que cenário você espera? O economista ele tem uma maldição profissional. A gente tem que fazer previsão o tempo todo, mesmo sabendo que fazer previsão é uma coisa muito limitada, né? Mas a gente não pode, evidentemente, fugir disso. E o dólar, em particular, é a última variável que a gente escolhe para ajustar, né? O dólar é sempre o resultado de tudo que acontece na economia. Acontecendo tudo, o dólar vai para determinado lugar. E como você falou, tem o cenário externo todo, com uma série de coisas ainda precisando se organizar. Já agora, no começo desse ano, nós vamos ter o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. É bom aguardar para ver os resultados disso daí. Nós vamos ter eleições nos Estados Unidos, vamos ter ainda uma série de questões a serem resolvidas em relação ao crescimento global, e depois disso o dólar internacionalmente se ajusta. Aqui no Brasil a gente vai ter uma agenda carregada, né, nas reformas. Vamos ter diversas propostas de emenda constitucional, vamos ter reforma tributária também. Tudo isso vai trazer muita expectativa dos mercados em relação ao cenário brasileiro, e isso vai impactar o dólar. Mas eu trabalho a rigor, pelo menos por enquanto, com o dólar oscilando ali entre 4 e 4,20 nos próximos meses. E você falou, Pedro, sobre a reforma tributária, sobre a agenda de reformas em si, especificamente sobre a tributária. Essa talvez seja uma das reformas que o brasileiro aguarda com mais ansiedade, né? Porque hoje se paga muito imposto aqui no Brasil e a gente ainda não sabe se depois da reforma vamos pagar mais ou pagar menos, mas de maneira geral, qual a expectativa em relação à reforma tributária? O que é que pode vir aí de positivo ou de negativo? Qual que é a tua expectativa para esse texto que está em tramitação no Congresso? A priori, por conta do cenário fiscal do Brasil, eu não espero uma redução da carga tributária. O déficit público já está elevado, a arrecadação tem que ser o suficiente para cobrir as despesas que tem. Então, a rigor, eu não se espera uma redução da carga tributária. O que vai se fazer, a tentativa, pelo menos da proposta que já está sendo discutida no Congresso, é mudar a estrutura da arrecadação, tornar a estrutura da arrecadação menos agressiva para aqueles que ganham menos, ela seja progressiva e não tão regressiva como e seja mais eficiente, no sentido de permitir melhor a alocação dos recursos na economia. A eficiência econômica ela tende a aumentar. É um trabalho difícil, não é fácil fazer isso, não, porque isso vai envolver sempre a redução do imposto para alguns e o aumento do esforço fiscal para outros. Isso sempre traz conflito. Então, eu prevejo que, do meu lado, do ponto de vista do mercado, ainda, né, bastante confusão, porque vai ter muita correria ainda para aprovar, porque diversos setores vão ser mais onerados e outros vão ser menos onerados. Isso muda o perfil da arrecadação e, portanto, do esforço de cada setor na sociedade, e vai trazer muita discussão. Então, eu acho que vai ser uma discussão bastante acirrada e vai consumir uma boa parte do nosso primeiro trimestre, pelo menos. Falando do comércio, do consumo, a gente terminou o ano aí com resultados positivos, tanto no Natal quanto na Black Friday. Teve uma injeção importante de recursos com o pagamento do FGTS, o calendário inclusive foi antecipado pelo governo, a previsão era que a distribuição fosse mais espaçada, né? E acabou que muita gente já recebeu o dinheiro, e isso alimentou inclusive essas datas comemorativas que eu mencionei, a Black Friday e o Natal. Para 2020, dá para esperar ainda um consumo mais acelerado, ou foi um movimento esporádico em reação a essa liberação do FGTS? O que você espera? A expectativa de crescimento da economia aumentou, né? A gente vai fazer um PIB em 2019 em torno de 1,10, 1,20. Espera-se que em 2020 a gente faça um PIB entre 2% e 2,5% de taxa de crescimento. Já é uma bela alta. Não que seja muito difícil sair do fundo do poço como a gente estava. Qualquer crescimento já é positivo, um país que sofreu tantos trimestres assim, mas a gente espera de fato que o consumo continue dando mais dinamismo para a economia brasileira. É uma das características mais interessantes desses últimos trimestres, que tem sido ressaltado pela equipe econômica, é que a fonte de crescimento mudou. Não é mais o setor público
empurrando a economia na taxa de crescimento, gastando e empurrando as outras decisões de gasto. Agora, quem está gastando é o setor privado, são as famílias e as empresas. É claro que a gente teve um impulso muito importante do Fundo de Garantia. Esse impulso ele deve diminuir depois do primeiro trimestre, já vai cessar, vamos dizer, o grosso dos seus efeitos, e ele precisa ser substituído por uma outra coisa. Nós esperamos que seja substituído pela dinâmica do crédito. O crédito da economia deve continuar fluindo justamente por causa da queda da taxa de juros. Isso deve continuar impulsionando tanto o emprego como a renda das famílias. E isso vai levando o consumo a situações bem melhores do que a gente estava lá atrás. Falando mais uma vez do cenário internacional, Pedro, em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, muito em definição, e que outros fatores você acha que podem influenciar, principalmente aqui no Brasil, do ponto de vista da economia? É só tirar esse grande peso da frente, que é as indefinições com o Brexit e com a primeira fase da guerra comercial, já foi um alívio. Agora nós temos que começar a pensar de fato para frente. Tem a segunda fase, todas as outras fases da guerra comercial. Porque existem muitas questões que ainda não foram discutidas entre Estados Unidos e China e, com certeza, o governo americano, e particularmente o seu presidente, que está em campanha eleitoral, vão querer discutir. Isso pode ser uma fonte de turbulência, eu acho importante. A América Latina como um todo vai estar em observação por conta de todos os eventos que nós vimos no último trimestre de 2019, devem continuar no nosso cenário atual. E, por fim, não menos importante, a Europa como um todo. A taxa de crescimento europeia ainda está muito baixa, acaba produzindo um pouco de instabilidade política lá. Na França, Itália, precisa ver o que vai acontecer com o governo, está sempre mudando. Isso sempre é uma fonte de turbulência que nós observamos para tentar montar um cenário local. Bom, e ao longo do ano a gente vai acompanhar. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura Investimentos. Obrigado mais uma vez, viu, Pedro, pela visita e desde já um feliz 2020, que seja um ano, tanto do ponto de vista econômico quanto nas outras frentes, muito positivo para todos nós, e fica o convite para que você volte aqui à Jovem Pan ao longo desse ano que está só começando. Obrigado mesmo. Bom dia. Obrigado pelo convite e um feliz 2020 para todos nós.